Olá, boa tarde para você. Agora, 1h em ponto, já estamos ao vivo em canal aberto para Rio Grande região, no 12 da Claro TV e também no nosso canal no YouTube. Na tela, você acompanha imagens da rua Henrique Pancada, em Rio Grande, onde o sábado tem céu fechado. Agora há pouco, inclusive, estava até caindo uma neblina fraca, mas estava caindo. Termômetros marcando 18 graus neste momento. Na edição de hoje, neste fim de semana, tem mutirão de vacinação em Rio Grande. A gente mostra onde se vacinar contra a gripe e a Covid-19. E ainda, depois de quase 10 anos desaparecido, um caminhão caçamba foi encontrado em um local para lá de inusitado aqui no estado. Já já você vai saber onde o veículo estava. Com estes e outros assuntos, o Informe Região começa agora. Um homem foi preso pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo em Dom Pedrito. A prisão aconteceu na tarde de ontem, depois que moradores acionaram a polícia ao verem um homem circulando armado. Com ele, os policiais encontraram uma pistola, 2 carregadores e uma munição calibre .22. O homem, de 24 anos, foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido. Ainda em Dom Pedrito, uma arma de fogo foi apreendida pela Brigada Militar. A apreensão aconteceu na noite de ontem durante uma ação de patrulhamento na cidade. Um homem foi visto pelos policiais em um beco com uma arma de fogo. Ao perceber a aproximação da equipe, ele fugiu pulando o muro de uma casa. Durante as buscas, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com 6 munições intactas. O homem não foi localizado. E a área policial segue movimentada em Dom Pedrito. Depois das armas, agora o caso é de furto. Um homem foi preso pela Brigada Militar transportando rodas de carroça. A prisão aconteceu na manhã de ontem, depois que a inteligência da Brigada descobriu que o material estava sendo levado em direção a um ferro velho. Ao ser abordado pelos policiais, o homem não soube explicar a origem das rodas, mas os agentes descobriram. Durante a averiguação, foi constatado que o material pertencia ao Country Club da cidade e era usado como lustre rústico. O homem, de 31 anos, foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido. Já em Rio Grande, um homem foi preso pela Brigada Militar por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira, no bairro Rural, durante patrulhamento de rotina. Com o homem, os policiais encontraram mais de 600 porções de droga entre crack e maconha. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com o material apreendido. O fim de semana será de mutirão de vacinação em Rio Grande. A ação da Secretaria Municipal da Saúde vai oferecer doses contra a gripe e a Covid-19 em diferentes pontos da cidade. Hoje, a vacinação ocorre em 3 locais. No Balneário Cassino, na Feira do Produtor, os imunizantes seguem disponíveis até às 2 da tarde. Na Orla da Henrique Pancada, da 1 às 5 horas. E no Praça Shopping, das 3 às 8 da noite. Amanhã, domingo, as doses estarão disponíveis na Praça Saraiva, da 1 às 5 horas. A vacina contra a Covid-19 está disponível para o público adulto em geral. Já a vacina contra a gripe segue restrita aos grupos prioritários. Confira quem pode se vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. Também estão na lista os trabalhadores da saúde, da educação, das forças de segurança e salvamento, das Forças Armadas, dos Correios, do transporte coletivo, além de caminhoneiros e portuários. O público prioritário inclui ainda povos indígenas e quilombolas, pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas específicas, pessoas com deficiência permanente e pessoas em situação de rua. A lista também tem a população privada de liberdade e os trabalhadores do sistema prisional.
Se você tem criança em casa e ainda não tem programação para esta tarde, a dica é o Sabadão na FURG. A partir das 2 da tarde, o Campus Carreiros recebe uma série de atividades gratuitas para crianças, como brincadeiras, oficinas, apresentações teatrais e musicais. A programação integra a Semana Mundial do Brincar e é aberta a toda a comunidade. O evento segue até às 5 da tarde no estacionamento do Pavilhão 4. E agora, a dica é para os motociclistas. A Secretaria de Mobilidade de Rio Grande promove daqui a pouco a última ação em alusão ao Maio Amarelo. Será um motopasseio. A concentração já está acontecendo no estacionamento do Shopping Praça Rio Grande, com largada prevista para as 2 da tarde. O evento chama a atenção para a importância do respeito e do cuidado no trânsito. Quem passa pelo Hospital Universitário da FURG neste sábado encontra uma movimentação diferente. A unidade participa de um mutirão nacional que prevê, somente em Rio Grande, mais de 200 atendimentos pelo SUS. No HU FURG, 250 pacientes devem passar pela unidade ao longo do dia para a realização de consultas e procedimentos. A ação tem como objetivo reduzir filas e ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde. E nesse dia serão 250 pessoas atendidas, entre mais de 100 consultas com especialistas, 30 cirurgias ambulatoriais, e exames entre tomografia, mamografia, ressonância e endoscopias. É mais um esforço do MEC e do Ministério da Saúde para a diminuição da fila de exames e atendimentos especializados, que aqui no hospital conta com um esforço concentrado de servidores, de alunos, de docentes, a participação da Liga de Cirurgia, de graduandos e residentes do Hospital Universitário. É um grande dia para a comunidade local e regional, que tem no HU um ponto de assistência para suas demandas especializadas. As pessoas atendidas foram chamadas pelo hospital, de acordo com a fila de agendamentos do SUS. O mutirão acontece simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais da rede HU Brasil. No Rio Grande do Sul, também participam os hospitais universitários de Pelotas e Santa Maria. Com a aproximação do inverno, a serração passa a exigir mais atenção de quem pega a estrada. Por isso, nós conversamos com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Pelotas sobre os cuidados necessários para evitar acidentes. Em relação às condições climáticas, é preciso salientar que a velocidade da via indicada nas placas de regulamentação, ela foi considerada para os dias de normalidade, né, de boas condições. Então, sendo a condição cerração ou neblina, ou até mesmo em dias de chuva forte, a velocidade da via ela passa a ser reduzida através de um juízo de valor do próprio condutor, né? E com a sua prudência deverá reduzir a velocidade. É um primeiro fator que a gente precisa salientar. Depois, em dias de cerração e neblina, é preciso saber que a iluminação adequada é o farol baixo ou o farol de neblina naqueles veículos que possuem. Muitas pessoas acabam equivocadamente utilizando o farol alto, né? Nós sabemos que o farol alto ele tem um feixe de luz mais prolongado e voltado para cima, o que acaba refletindo, né, nas gotículas de umidade pendentes no ar. Isso acaba causando um efeito de uma cortina branca, né, uma parede branca, e que acaba dificultando, né, diminuindo a amplitude da visão. Então, o farol adequado sempre o farol baixo e o farol de neblina. O erro mais cometido pelos motoristas ou tem algum outro que o senhor pontue? Na verdade, eu acho que naquele desejo, né, de diminuir a dificuldade que se está passando na condução do veículo ali, de aumentar o campo de visão, o condutor acaba cometendo esse erro de colocar a luz alta. Na verdade, temos um outro fator muito importante também, né, que na condição de neblina ele se perpetua devido à umidade do ar, que é a condição dessa partícula de água, quando ela entra em contato com os resíduos sólidos ou líquidos, que porventura possam estar em cima da malha asfáltica, isso aí se transforma numa fina camada escorregadia. Então esse fator aí, diferentemente de uma chuva forte, em que a pista é lavada, ele predomina durante o período de neblina e acaba causando essa pista mais escorregadia
diminuindo o tempo de frenagem e o tempo de resposta do veículo diante de algum obstáculo que possa ocorrer. Aqui na região tem um ponto de maior atenção da PRF em dias mais complicados de visibilidade? Com certeza, aqui na região de Rio Grande, especificamente falando, a região portuária nos preocupa bastante, justamente pela poluição da pista e os detritos ali dos veículos de carga, restos de carga, né, pó de soja, enfim, todos os graneleiros que acabam largando alguns detritos na pista. E as entradas e saídas de bairro, né, que são condições em que os veículos acabam entrando muitas vezes, apesar de existir condições adequadas da rodovia, com retornos, com pista de aceleração, pista de desaceleração, alguns veículos ainda costumam, né, se interpor de uma maneira perpendicular à via, não observando a pista de aceleração, e isso aí acaba ocasionando muitos acidentes. E qual a principal recomendação que o senhor deixa para os motoristas na hora de dirigir um dia que a visibilidade está tão baixa por conta da serração? Então, repetindo, né, a prudência em relação à velocidade, aqueles fatores que a gente sempre elenca das condições do veículo, notadamente nessas condições de clima, as condições do pneu, né, para que tenha uma boa aderência, que tenha prudência, que tenha calma, e que utilize a velocidade e a condição de iluminação adequada para esse tipo de clima. Neste sábado, o tempo segue firme em todas as cidades da área de cobertura da TV O Farol do Sul. Nos termômetros, a máxima fica em Venâncio Aires, com 21 graus. Já a mínima é registrada em Dom Pedrito, com 13 graus. Amanhã, domingo, o tempo continua firme em todas as cidades. Nos termômetros, Venâncio Aires registra a máxima de 22 graus. A mínima fica em Dom Pedrito, com 11. Agora, olha só essa história. Um caminhão caçamba de uma prefeitura aqui do estado, desaparecido há quase 10 anos, foi encontrado, sabe onde? Enterrado às margens de um rio. É isso mesmo, o caminhão caçamba estava enterrado. Agora, a Polícia Civil investiga quem escondeu o veículo e como o patrimônio público foi parar debaixo da terra. O que começou como um levantamento do patrimônio municipal acabou revelando um mistério que se arrastava há anos em Araricá, na região metropolitana de Porto Alegre. Um caminhão caçamba que pertencia à prefeitura e não era localizado há quase 10 anos foi encontrado enterrado às margens de um rio. O último registro oficial de circulação do veículo é de 2014, quando ele foi multado em Porto Alegre. Porém, uma imagem registrada pelo Google mostra o caminhão em atividade durante um serviço de terraplanagem no município em 2017. Com isso, a suspeita é de que o desaparecimento tenha ocorrido entre o período em que o caminhão ainda era utilizado e o ano de 2018. Segundo o prefeito, havia boatos de que o veículo estaria enterrado às margens do arroio Ferrabras. Equipes foram até o local e confirmaram a informação. Agora a Polícia Civil apura quem teria enterrado o caminhão e por qual motivo. Uma perícia também foi realizada para tentar identificar o número do chassi. Termina amanhã o prazo para os microempreendedores individuais entregarem a declaração anual do Simples Nacional. O documento é obrigatório e informa à Receita Federal o faturamento registrado pelo MEI ao longo de 2025. A declaração deve ser feita pelo Portal do Empreendedor e vale para todos os MEIs ativos, inclusive para quem não teve movimentação financeira no ano passado. Quem perder o prazo pode receber multa. O valor mínimo é de R$ 50. Um novo teste para detectar o HPV começa a ganhar espaço no sistema público de saúde e promete mudar a forma como é feito o rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil. Estudo conduzido em diferentes regiões do Brasil mostrou que o rastreamento com o novo teste molecular para o HPV identifica quase 4 vezes mais casos de infecção pelo vírus principal causador do câncer de colo do útero. A estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde deve substituir o exame convencional no Sistema Único de Saúde. No estudo, realizado nas regiões Sul, Sudeste e no entorno de Brasília, foram analisadas mais de 4.000 amostras de mulheres entre 20 e 69
49 anos. A taxa de resultados positivos foi de cerca de 25% no teste molecular, enquanto o Papa Nicolau apresentou média de 5,7%. Além disso, os pesquisadores identificaram casos de HPV de alto risco associados ao desenvolvimento de lesões e câncer. Os dados ganham importância no momento em que o Ministério da Saúde começa a implementar o novo modelo de rastreamento no SUS. A substituição do Papa Nicolau pelo teste molecular já começou em 12 estados brasileiros e a expectativa é que a mudança seja ampliada para todo o país até o fim de 2026. Especialistas destacam que o HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo e está relacionado a quase todos os casos de câncer de colo do útero. Para pesquisadores, o teste molecular apresenta maior sensibilidade para identificar o vírus e reduz a necessidade de exames e procedimentos desnecessários. Outra vantagem apontada é a possibilidade de ampliar o acesso a regiões com menor estrutura de saúde, o que pode ajudar no diagnóstico precoce da doença. A vacinação contra o HPV continua sendo uma das principais formas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde. De acordo com a OMS, a eliminação do câncer de colo do útero como problema de saúde pública depende da combinação entre vacinação, rastreamento e tratamento precoce das lesões. Para especialistas, o uso de testes moleculares associados a ações de prevenção pode ter papel fundamental na redução das desigualdades no acesso à saúde no Brasil. O Informe Região de hoje fica por aqui. A gente encerra a edição com imagens do trânsito na rua Henrique Pancada, em Rio Grande. Outras informações você confere ao longo da nossa programação com as edições do Jornal Toda Hora. E na sequência, às 1h20 da tarde, tem o Sala de Entrevistas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho do CRAI Rio Grande, o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil. A nossa convidada é a coordenadora do serviço, Tânia Fonseca, que vai explicar como funciona o acolhimento e a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Obrigado pelo carinho da sua companhia, um ótimo final de semana para você. A gente volta a se encontrar segunda-feira, às 1h da tarde.